Olha só que importante, pessoal, na data de ontem, 3 de abril de 2025, o CNJ, através de uma decisão monocrática de um dos seus conselheiros, juiz, portanto, ele emitiu então uma ordem para que todos os tribunais, todos os seus juízes, respectivamente, façam o recolhimento ou cancelamento dos mandados de prisão ou de prisões que forem então expedidos na seguinte situação: quando então o sujeito ele respondeu o processo em liberdade e foi condenado para iniciar sua pena ou no regime semiaberto ou no regime aberto, sem que antes disso, ou seja, antes da expedição do mandado de prisão, tenha feito a sua intimação e a verificação de vaga na unidade prisional adequada. O que acontece? A resolução do CNJ de 2021, resolução então 417 de 2021, ela estabelece basicamente que para as condenações em regime semiaberto ou em regime aberto, o juiz deverá então verificar a disponibilidade de vagas na unidade prisional, semiaberta no caso, já que o regime é aberto na maior parte, se não toda a parte do país, é cumprido através de prisão domiciliar, prisão albergue domiciliar, não tem casa de albergado, pelo menos na maioria, se não em todas as localidades, não tem. E então, só após verificada então essa disponibilidade de vagas, ele vai ter que expedir, vai ter que determinar a intimação do sujeito condenado ou da condenada para que inicie o cumprimento da sua pena, da sua condenação. Mas muitos tribunais não estavam respeitando isso. Eles verificavam então, bom, trata-se de condenação aberta ou semiaberto, mais especificamente semiaberto, e já se expede desde logo o mandado de prisão para cumprir então de imediato esse mandado e consequentemente a condenação imposta. E o que estava gerando então, até mesmo muitas vezes, prisões desnecessárias, seja porque a unidade prisional está superlotada, não tinha vaga, então jogava a pessoa lá mesmo na unidade prisional, de qualquer jeito, então uma violação da dignidade da pessoa humana, da sua integridade, de um modo geral. Quando não, coloca-se então o sujeito que foi condenado no regime semiaberto, a exemplo, no regime fechado, que é pior ainda, ou seja, em regime mais grave do que aquele que foi imposto na sua condenação definitiva, o que gera então assim severa ilegalidade. E diante disso já tinha sido emitida, já tinha sido publicada essa resolução e muitos juízes ainda desrespeitando, corriqueiramente desrespeitando essa recomendação, não, porque resolução do CNJ ela tem poder vinculante, então ela tem poder de norma cogente, ela tem força de lei e ela vincula todos os juízes e todos os tribunais, mas os tribunais vinham desrespeitando a torta e a direita. E aí, na data de ontem, recentíssimo, o CNJ, através de um dos seus conselheiros, uma decisão monocrática, um processo, um pedido de providências da Defensoria Pública, entendeu então por acertadamente determinar esse recolhimento desses mandados de prisão que foram então expedidos. E aqui prestem muita atenção: quando o sujeito respondeu o processo em liberdade e foi então condenado para iniciar sua pena ou no semiaberto ou no regime aberto. Nessas condições, repito, o juiz ele deve primeiro verificar a disponibilidade de vaga na unidade prisional adequada. Ao invés de expedir o mandado de prisão, ele deve então expedir uma guia de recolhimento independentemente do cumprimento do mandado de prisão ou da prisão efetivamente dita, e só então ordenar a intimação do sujeito condenado para ele iniciar a sua pena, o qual, não sendo então cumprido pelo sujeito condenado, o juiz ele emite o mandado de prisão competente. E aí sim,
é direcionado tanto para uma unidade semiaberta, se for o caso, ou mesmo para a prisão aberta domiciliar, que é o sujeito fica, então, condicionado a alguns requisitos dentro da sua residência e tudo mais, para que seja, então, iniciada a sua pena, a sua condenação. E aqui vale lembrar também que, de qualquer maneira, não existindo vaga em unidade prisional, o juiz, o que ele deve fazer? Bom, o sujeito já vai cumprir a pena dele, então ele poderá, se não deverá, converter aquela pena privativa de liberdade em outras medidas alternativas, a exemplo da própria tornozeleira, o monitoramento eletrônico, ou mesmo o comparecimento mensal, enfim, mas aqui a tornozeleira, o monitoramento eletrônico e propriamente a prisão domiciliar, que aí sim tem vários requisitos também para que ela seja efetivada. Então é tudo isso, pessoal. Informação recentíssima, de muita importância. Se você gostou, passe adiante esse conteúdo e até mais. Um forte abraço.